Muito boa noite! Estamos começando mais uma madrugada de bênçãos e é uma alegria poder estar aqui com você. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e nessa sexta-feira, como todas as outras, nós estamos juntos, porque hoje é o nosso dia de nos encontrarmos, é o nosso ponto de encontro aqui, para que nós tenhamos uma madrugada cheia de bênçãos, cheia de graça, uma madrugada repleta dos dons do Espírito, que venha sobre mim, sobre você, sobre todos nós. É uma satisfação poder juntos rezar a Deus. E hoje o nosso tema versa sobre o Evangelho de São João, capítulo 4, quando Jesus encontra com a samaritana. Lá, naquele diálogo à beira do poço de Jacó, ali onde Jesus se revela como Messias àquela mulher que o reconhece como tal. Em determinado momento do diálogo, Jesus diz à samaritana: virá o tempo, e este já chegou, que estarão os verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Adorar a Deus em espírito e verdade. O que significa isso? Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, quando nós reconhecemos, tal qual a samaritana o reconheceu como Messias, e aí foi até o seu povoado e disse: venham ver, não é este o Cristo, ele sabe tudo sobre mim. A samaritana, ela reconhece a identidade divina de Jesus Cristo. Nós também somos chamados a fazer essa identificação. Por mais que nós tenhamos uma crença cristã católica, por mais que nós tenhamos uma fé alicerçada com bases no cristianismo, algumas vezes nos falta essa experiência pessoal com Deus, esse contemplar, esse saborear Jesus Cristo como verdadeiro Deus, como verdadeiro Senhor, como verdadeiro Messias. Por isso que somos chamados, mesmo que tenhamos toda uma tradição cristã católica, a fazermos a experiência de adoradores, a nos colocar diante do Senhor como verdadeiros e adoradores, em espírito e verdade. Reconhecendo que a verdadeira verdade que nos apresenta, a verdade absoluta, é Cristo. Esta é a verdade suprema. E essa verdade, ela é desvelada aos nossos olhos de modo escancarado, porque o Pai revela, porque o Pai nos dá a conhecer Jesus Cristo. Não há mais mediadores entre Deus e a humanidade. É o próprio Deus quem se revela através de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, minha irmã, reconhecer Jesus como sendo este Deus encarnado, reconhecê-lo como sendo esse mediador entre nós e o Pai, nos torna adoradores em espírito e verdade. Nos torna ligados à Trindade Santa. Nos torna unidos a este Deus. Então, é necessário nós purificarmos todas aquelas imagens de Deus que nos foram sendo apresentadas ao longo de nossas vidas. Um Deus castigador, um Deus vigiador, um Deus que é distante, um Deus que pune, um Deus que está sempre vigiando, não vigilante, mas sempre vigiando. Então, ao longo da nossa vida, foram apresentadas imagens de Deus que não é a imagem que o Filho de Deus vem nos apresentar. E a imagem que Jesus vem nos apresentar de Deus é que Deus é amor. Como assim Deus é amor? Sim, Deus é amor. Não um amor poético, não um amor falácia, mas um amor puro, um amor ágape. Aquilo que nos coloca dentro de uma revelação que somente Deus poderia fazer de si mesmo, na pessoa do Filho. Portanto, desmanchar as imagens de Deus que foram criadas ao longo de nossas vidas e assumir a imagem que Jesus Cristo nos apresenta de Deus, quando Ele nos fala do amor de Deus e que Deus é Pai, é fazer o mesmo processo que a samaritana fez. É abandonar o cântaro à beira do poço,
é abandonar as fontes de águas sujas, aqueles depósitos de águas impuras e beber da verdadeira água que é Jesus Cristo. É assumir para nós esta capacidade de reconhecer Jesus como nosso Deus e Senhor. E isso é muito importante para o nosso viver, porque algumas vezes nos deparamos com situações na vida em que exigimos de Deus coisas que Deus não pode nos oferecer. Exigimos de Deus, por exemplo, que Deus, Ele não tire a vida de um ente querido. Que Deus, Ele preserve a vida daqueles que amamos. Ou que Deus nos conceda graças, favores, que nós estamos necessitados. Sim, é bem verdade que nós amamos aqueles que são à nossa volta e que gostaríamos de tê-los por longos anos à nossa companhia. Porém, não depende de nós, mas da ordem divina de ter um tempo para vir, nascer, viver e morrer. Então Deus não pode interferir na ordem que Ele mesmo criou. Quando pedimos a Deus, eu quero passar no vestibular, eu quero passar no concurso, eu quero passar no emprego, e exigimos de Deus tais coisas, esquecemos que a contribuição maior nesse momento é nossa, porque Deus, Ele já nos ofereceu a capacidade de assumirmos e de assimilarmos os conteúdos necessários e aquilo que é favorável para que nós possamos alcançar o cargo que almejamos. Então Deus, Ele já faz a parte dele sempre. Cabe a nós fazermos a nossa parte. E portanto, algumas vezes criamos essas confusões, atribuindo a Deus algumas funções que já não cabe mais a Ele, porque a função de Deus é ser Deus. Então, adorar a Deus em espírito e verdade, ser um adorador em espírito e verdade, é se desvincular de tais imagens de Deus, é retirar de cima de nós mesmos estas capas que nos enganam e que nos protegem de fazer uma experiência profunda de Deus. Deixar Deus ser Deus é a melhor coisa possível. Permitir que Deus, Ele seja tudo para nós, ou seja, nos preencher com a sua força para que nós possamos, imbuídos dessa força que vem dEle, trabalhar no mundo conforme a sua santa vontade, é fazer com que Deus assuma em nós a nossa humanidade e nós assumamos a divindade que vem de Deus. E nesta união entre nós e Deus, nos colocarmos diante dEle em espírito e verdade, reconhecendo que esse Deus se manifesta de modo trinitário, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Esse Espírito que é santificador, esse Filho que é redentor, esse Pai que é criador. E nessas três expressões de Deus nós experimentamos o amor. Esse amor que foi escancarado para nós na cruz, quando de lá Jesus Cristo fez descer o seu sangue redentor. Por isso, meu irmão, minha irmã, o sofrimento, as frustrações, as dúvidas, os males que nós podemos encontrar diante da vida, tudo isso cai por terra quando encontramos o verdadeiro sentido de nos prostrar diante de Deus para adorá-lo em espírito e verdade, reconhecendo-o como o Senhor da nossa vida, da nossa história. E quem nos ensina isso tudo é a Virgem Maria, a mãe do Senhor, a mãe de Jesus, a primeira que acreditou. Ela se debruçou diante da Anunciação, ela dialogou com a própria palavra. Maria dialogou com a palavra, era a palavra de Deus que ali estava, e ela reconheceu que aquela palavra pronunciada pelo portador, o anjo, era a palavra de Deus. E ela, sendo o alvo da palavra, Maria reconhece que ali está a verdade e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis a serva, eis a adoradora.
adorando Deus em espírito e verdade, porque ela foi o templo total e completo do Espírito. Nós somos chamados, nesse reconhecimento do Senhor, nos engravidar de Deus. E tal qual a samaritana, beber da única fonte. E uma vez tendo feita essa experiência com o Senhor, uma vez tendo realizada essa experiência com Deus, voltar da onde saímos para dar o testemunho de fé. Maria assim o fez, engravidada do Espírito, cheia de Deus. Maria sai dali e vai se colocar a serviço de Isabel. Lá, junto à sua prima, Maria proclama o Magnífica. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações hão de chamar-me de bendita. A samaritana, por sua vez, corre, deixa o cântaro. Para ela não há mais necessidade de buscar a água naquele poço, porque ela encontrou aquele que daria a água viva para ela. E vai até o seu povoado e chama todos e dizem: venham ver um homem que sabe tudo o quanto fiz. Não é este o Cristo? E a partir de então, aquela mulher que outrora era excluída, que outrora era deixada de lado, passou a ser anunciadora, evangelizadora no seu povoado, no seu lugar, ali na sua origem. Eis a nossa missão, fazer essa experiência de Deus, de adorá-lo em espírito e verdade, de reconhecê-lo como de fato Deus é. E a partir deste encontro, deste contato com o Senhor, a partir dessa experiência vivificante de um Deus que está dentro de nós, sairmos para anunciá-lo. Mas não sairmos apenas de um lugar físico, mas sairmos de nós mesmos, abandonar a nossa vida vazia, sem graça, a nossa vida triste, a nossa vida tantas vezes tolhida, sem sentido, para nos revestir de uma vida nova, de uma vida plena de Deus. Porque se Deus é Deus, e se Deus, Ele está em mim, Ele pode estar em mim, eu posso contemplá-lo em mim. E se em mim habita Deus, não há motivo para a tristeza. Eis a ação dos verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Reconhecer que somos templos do Espírito. Reconhecer que somos lugar onde Deus habita. E se somos templos do Espírito e sem nós habita Deus, somos a imagem de Deus. Eu e você somos, todos nós, esta imagem de Deus. E reconhecer isso e ter claro esta noção da nossa identidade divina, da nossa comunhão com o nosso Deus, nos também responsabiliza para cuidar de nós e do outro, para cuidar com o devido respeito, de contemplar Deus em nós e no outro. Ao mesmo tempo em que nós adoramos a Deus em espírito e verdade, e o adoramos e o respeitamos em nós, nós devemos cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso existir, cuidar do nosso ser, do nosso viver. Nos revestir total e completamente de um respeito divino para conosco mesmos. E a partir de então, se estendendo àqueles que estão à nossa volta. Por quê? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, o outro também é. E se Deus habita em mim, o outro também é morada de Deus.